Boa tarde a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januário. Neste momento estou em atendimento remoto para a turma de Engenharia Civil. Hoje nós faremos a correção do exercício de fixação referente à semana 5, Força e Movimento, parte 1. Momentaneamente nenhum aluno acessou a aula, mas a aula está sendo gravada e será postada em momento oportuno, né? Assim que o Google Meet devolver, né? Graças a Deus agora nós temos novamente essa funcionalidade. Então vou estar apresentando aqui a minha tela. Então vamos lá. Então tá aí, semana 5, resolução das atividades, né? Vamos lá então, questão número 1, lembrando que esse conteúdo já foi explanado na semana anterior, tivemos também os exemplos, né? E esses são os exercícios para fixação da aprendizagem. Diz o seguinte, se um corpo padrão de 1 kg tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a um ângulo de 20 graus com semi-eixo X positivo, quais são? Letra A componente X e B, a componente Y da força resultante a que o corpo está submetido. E C, qual é a força resultante em termos de vetores unitários? Então, vamos lá. A primeira coisa que devemos fazer é estruturar o problema, e para isso usamos a segunda lei de Newton. Por quê, gente? Porque aqui foi dito para a gente, deixa eu pegar aqui a canetinha, foi dito para a gente que tem aceleração. Então, se tem aceleração, obrigatoriamente, a gente já descarta a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Então, a gente vai para a equação fundamental da dinâmica, tá bom? Força é massa vezes aceleração. No caso aqui, como ele está falando do semi-eixo X, né? A gente vai estar usando a força em X, é igual a massa, vezes a aceleração em X, tá? Então, nós temos aqui que a massa vezes a aceleração vezes o cosseno do ângulo, tá bom? De 20 graus, aí a gente faz a substituição. A gente vai lá, onde é massa 1 kg, aqui 20, aliás, 2, né? 2, aqui vai ser a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 20. O resultado da nossa força na componente X é de 1,88 newtons. Aí a questão 2, questão não, né? Segundo passo, uma componente Y da força, por sua vez, na letra B, né? Aqui a letra B, aqui a letra A, tá, gente? A componente X. E agora a componente Y. A componente Y, a força em Y é massa vezes aceleração. A única diferença aqui é o ângulo, né? Que lá a gente estaria, na verdade, o ângulo não, um é o seno e outro é cosseno, são os catetos, né? Um é cateto oposto, o outro é cateto adjacente. Então, nós vamos ter a massa 1 kg, a aceleração continua a mesma, o que vai mudar é que na letra A, com relação a x, nós temos o cosseno de 20 graus, com relação a y, nós temos o seno de 20. Portanto, o resultado aqui, nós vamos ter, então, para o Fy, a componente em y, uma força, né, uma componente de 0,684 newtons. Então, vamos passar aqui. A 3, né? Na notação de vetores unitários, deixa eu voltar, na notação de vetores unitários, nós vamos ter, então, que F, né, a força resultante, é Fx em I mais Fy em J. Então, nós temos na notação 1,88 newtons, né, na direção do vetor unitário I, mais 0,684 newtons na direção do nosso vetor unitário J. Bem, uma questão simples, né? Mas a gente, para adquirir conhecimento, a gente tem que ter uma base, né? Uma base bem feita para a gente poder estar seguindo. Então, vamos lá para a questão de número 2. Diz o seguinte, a figura 5.36 mostra um arranjo no qual 4 discos estão suspensos por cordas. A corda mais comprida no alto passa por uma polia sem atrito e exerce uma força de 98 newtons sobre a parede a qual está presa. As tensões nas cordas mais curtas são T1 igual a 58,8 e T2 igual a 49 newtons e T3 9,8 newtons. Quais são? Letra A. Quais são as massas? Letra A do disco A, B do disco B, C do disco C e D do disco D. Então vamos lá.
Vamos começar então pelo disco D. Por quê? Porque nele que nós vamos ter a maior par de forças, né? Então nela, né, trabalhando a força peso de D vai ser a massa vezes a gravidade, tá? Vezes a tração no fio 3. E aí nós vamos ter que isso vai ser igual a 9,8 newtons, tá? Que está escrito aqui, tá bom? Que a tração é igual a 9,8. E em sentidos contrários. Então nós temos a tração para cima e o peso do disco D para baixo. Então, como o seguinte somatório das forças é igual a zero, por que é igual a zero? Porque ele está em repouso. Então, primeira lei de Newton, né? Ou o somatório das forças é igual a zero. Então, vamos lá. O somatório é igual a zero. Então, T3 menos PD, porque T3 é a tensão, tá? A tensão no cabo. Como eles estão em sentidos contrários, eles têm que estar subtraindo, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, que a tração 3 menos o peso em D vai ser igual a zero. Portanto, T3 é igual ao peso de D. Aí a gente faz a substituição. Quem é o peso de D? É a massa de D vezes a aceleração. T3 a gente já encontrou, que é 9,8, foi dado no enunciado. A massa de D é o que a gente está procurando, a aceleração é 9,8. Portanto, a massa... Portanto, se a gente for fazer o cálculo aqui, gente, ficou faltando alguma coisa. A massa de D, 9,8 dividido por 9,8, vai ser de 1 kg, né? Então, vamos lá, continuando. Então, nós precisamos lembrar que a força resultante que age sobre é a soma de todas as forças que um corpo no mesmo sentido, né, relacionado está com a resistência da aceleração. Pela definição da segunda lei de Newton, o somatório das forças tem que ser igual a zero, tá bom? Aqui está numa notação um pouco mais superior, né? Que a nossa função aqui é essa, né? Então, F vai ser igual massa vezes a aceleração. Neste problema foi dado, então, um módulo da força F1. Gente, questão tem alguma coisa... Deixa eu ver o que aconteceu na parte inicial. Aconteceu alguma coisa com essa questão aqui, não sei se eu joguei para baixo. Depois eu vou ver o que eu faço com a questão 2 aqui, tá, pessoal? Vou fazer a 3 aqui. Aconteceu alguma coisa, acho que eu devo ter excluído os slides. Então, vou colocar aqui do slide atual. Vamos fazer a 3 aqui, ó. Diz o seguinte: existem duas forças horizontais atuando na caixa de 2 kg, mas a vista superior, tá? A vista superior da figura 5.39 mostra apenas uma de módulo F1 igual a 20 newtons. A caixa se move, se ela se move, né, movimento, tem que saber se tem acelerado ou não. Logo do eixo X, para cada um dos valores da aceleração, então, ó, acelerado, da caixa determine segunda força em termos de vetores unitários. Então, nós temos uma força F1, ele quer saber qual é a outra força. A letra A, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Quando a aceleração for 10 metros por segundo ao quadrado, quando for 20, quando for 0, quando for menos 10 e quando for menos 20. Então, menos 10 e menos 20 é uma força, é uma aceleração contrária, né? Ou seja, está diminuindo a velocidade. Então, vamos lá. Para a gente resolver essa questão, precisamos lembrar que a força resultante FR, que age sobre, é a soma de todas as forças que um corpo que age no mesmo corpo, né? E relacionando está a resistência A, nesse caso aqui, resistência, né? Pela definição da segunda lei de Newton. Então, no problema foi dado a força F1 e o sentido, ou seja, está na horizontal orientado para a direita. Foi dado alguns valores de integridade, né, para que pudéssemos determinar o módulo da força F2. Como o movimento é ao longo do eixo X, usamos uma lei de Newton para componente X. Força resultante em X é a massa vezes a aceleração em X. Portanto, escrevendo, né, reescrevendo a equação, o somatório das forças, que é F1 mais F2, é igual a massa vezes a aceleração em X. Substituindo os valores, F1 vale 20 newtons, F2 nós estamos procurando, mais 2, que é o valor da massa, vezes a aceleração. Portanto, nós vamos isolar, né, o F2. F2 é igual a 2ax
mais 20 passa para o outro lado, menos 20, tá? Então, aqui nós já temos uma primeira equação. Vamos lá agora. Agora, primeiro na letra A, nós temos que a aceleração é de 10 metros por segundo. Então, sendo assim, a gente faz a substituição, né? F2A é igual a 2 vezes 10, que é a aceleração, né? Massa vezes a aceleração, menos esse valor nós tivemos anteriormente. Então, F2A, a força 2 para o exercício A, né? Em que a aceleração era de 10 metros por segundo, nós vamos ter que a força resultante é nula, tá? A força resultante, não, a força 2 é nula. Então, a nossa resultante está para a direita, é a força F1, tá? Na letra B, será com uma aceleração de 20 metros por segundo. Quem que está acelerando, gente? É a caixa, tá bom? Então, a força 2 em B é 2 vezes 2 da massa, vezes a aceleração, tá bom? Vezes a aceleração, que é 20, menos a força aqui, né? Que foi, já vem da nossa primeira equação lá, menos 20. Então, 2 vezes 20, 40. 40 menos 20 dá 20. Então, se eu tenho 20 numa direção e 20 na outra, né? 20 e 20 vai dar zero. A força resultante é zero. No caso 2, a caixa vai estar parada, né? Deveria estar né? Meio que parada. Eu tenho uma força de 20 para frente e tenho a outra força também de 20. Se ela está acelerada, obrigatoriamente, essa força tem que estar na mesma direção e sentido. Por quê? Ela é positiva, gente. O resultado é positivo. Então, por isso que a caixa está acelerada. Tanto F1 quanto F2 apontam para a direita. Deixa eu só voltar aqui, gente, que a minha câmera ficou fechada, tá? Aliás, a câmera está fechada. Deixa eu só abrir a câmera aqui. Não, tá normal. Deve aparecer depois. Então tá, vamos voltar aqui, né? Do slide atual. Então, beleza, tá aí. Continuando. Agora nós vamos para C. Na C, a aceleração é zero. Então, F2C é 2 vezes 0 menos 20. F2C é igual a menos 20. Óbvio, tem que dar menos 20, porque se a força resultante é zero, a caixa está parada, certo? Se a aceleração é zero, a caixa ou está parada ou está em movimento retilíneo uniforme. Só que aqui, ó, nós temos 20 apontando numa direção e sentido e menos 20 apontando na outra direção e sentido. Então, 20 menos 20 dá zero. A caixa está em repouso. E na letra D, a aceleração é menos 10 metros por segundo. Então, 2 vezes menos 10, menos 20 vai dar menos 20, com menos 20 dá menos 40. Então, a força resultante está no sentido contrário, tá bom? Esta é a questão de número 3. Então, para lá. Por fim, mas não menos importante, nós temos a letra E, em que a aceleração é menos 20. Então, 2 vezes menos 20 dá menos 40, com menos 20 dá menos 60. Outra força resultante, né? Puxando para trás. Então, tá aí, ó. É o mesmo cálculo. Aqui eu copiei 2 vezes. Aqui está o erro que deu problema na outra questão. Então tá aí o resultado, F2A 0 newtons, F2B 20 newtons, F2C menos 20, F2D menos 40 newtons e F2E menos 60 newtons. Questão 4. As duas únicas forças que agem sobre um corpo têm módulos de 20 newtons e 35 newtons e direções que diferem de 80 graus. A aceleração resultante tem módulo de 20 metros por segundo. Qual é a massa do corpo? Obviamente, né, se nós temos duas forças, provavelmente nós vamos ter aceleração. Para iniciar essa questão, na verdade, é a questão da aceleração aqui, tá, gente? Para iniciar essa questão, como trata-se de uma soma vetorial, nada melhor do que começar apresentando graficamente os vetores, tendo em vista que foi dado o módulo dos vetores e o ângulo entre eles. Para tanto, vamos definir que um dos vetores F1 é igual a 20 newtons, é paralelo ao eixo X, que foi definido por nós. E o outro, F2, igual a 35 newtons, com a diferença, né, de angulação aí, igual a 80 graus, em relação ao semi-eixo positivo. Assim, nós vamos ter, então, essa configuração. Nós vamos ter, então, aqui em X, né, o nosso F1, e aqui o nosso F2 com uma angulação de 80 graus. Então tá lá. Ó. Quem é o nosso Fx? É 20, né, que é a intensidade dele, mais 35
vezes o cosseno de 80 graus. Portanto, em x, nós vamos ter 26,08 newtons. Em y, com relação a esse ângulo que nós vamos ter 0, né? Mais 35 vezes o seno de 80 graus. Portanto, nós vamos ter 34,47 newtons. Aí nós vamos aplicar a boa e velha Pitágoras, né? Então, a força resultante vai ser o quadrado da primeira mais o quadrado da segunda, a raiz, né? A primeira, 26,08 elevado ao quadrado, mais a nossa segunda força, né? Nossa segunda componente, 34,47 ao quadrado. O que nos dará uma força resultante de 43,22 newtons. Agora a gente vai substituir e coloca esse resultado na equação fundamental da dinâmica para que a gente possa encontrar o valor da massa. Fazendo a substituição, este é o valor da força resultante, que a força experimenta através das duas componentes, a massa é o que nós estamos procurando, 20 é o valor da aceleração. Portanto, este corpo possui uma massa de 2,16 quilogramas. Eu estou sendo um pouco mais rápido, até porque não tem aluno, né, na correção do exercício, mas a aula está sendo gravada e será disponibilizado no canal do YouTube e o link postado no Classroom. Questão número 5. Na vista superior da figura 5.64, 5 forças puxam uma caixa de massa igual a 4 kg. Os módulos da força são F1 igual a 11 newtons, F2 igual a 17 newtons, F3, 3 newtons, F4, 14 newtons e F5, 5 newtons. O ângulo θ4 é de 30 graus. Está aqui, ó, o ângulo é de 30 graus. E ele pede, determine a aceleração da caixa. Letra A, em metros dos vetores unitários, e como B, um módulo, e C, um ângulo em relação ao sentido positivo do eixo X. Então, vamos lá. No nosso sistema, temos, então, sentidos diferentes sobre o bloco, né? Sentidos. Os vetores apontam em sentidos diferentes. Então, F1 tem 11 newtons, F2, 17 newtons, F3, 3 newtons, F4, 14 newtons e F5 igual a 5 newtons. Em específico, F4 faz um ângulo θ de 30 graus com semi-eixo positivo x. Dessa forma, a força será uma soma vetorial de todas as forças que atuam. Portanto, a força resultante é F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5. Se tivesse mais forças, você somaria todas, né? E nós temos também em Y, né? FY é F1Y, mais F2Y, mais F3Y, mais F4Y e mais F5Y. Essas são as componentes. Agora, então, a gente vai decompor, né? O F4 nos eixos X e Y. Então, F4 em X vai ser 14 vezes o cosseno de 30 e F4Y vai ser 14 vezes o seno de 30, dando, então, para a componente X da força 4, 12,1, né, newtons, e F4Y igual a 7 newtons. Aí, a partir disso, nós podemos juntar as forças em Y, né? Aí nós temos que Fx resultante é 12,1 mais 3 menos 11, dá 4,1 newtons. Aqui é o somatório de todas as componentes, tá bom? Fy resultante é 5, né, mais 7, que nós encontramos aqui, e menos 17, que já foi dado, né, anteriormente, está aqui, ó, tá? Então, estamos lá, o resultado, menos 5 newtons. Essas são as componentes. Para encontrar os vetores unitários pedidos em A, devemos, com A, né, encontrar F, que F é igual a m vezes A, massa vezes aceleração, isolando, então, o A. A aceleração é força sobre a massa. Então, a partir disso, a gente vai colocar lá a força resultante dele em x, né, que nós encontramos lá, 4,1 dividido pela massa, que é 4. Nós vamos ter uma aceleração em x de 1 metro por segundo ao quadrado, aproximadamente. Em y, nós vamos pegar o vetor resultante, que foi menos 5, né, dividido pela massa, que é 4. Vai dar aproximadamente menos 1,3 metros por segundo. Agora a gente vai lá, como nós temos duas componentes, a gente aplica Pitágoras. Então, o módulo de B é usado em cálculos de fios, né, que são fáceis de serem usados apenas no vetor ou teorema, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é o nosso Pitágoras, né?
Então, a aceleração vai ser a raiz da componente x ao quadrado mais a raiz da componente y ao quadrado. Portanto, nós vamos ter aí uma aceleração de 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, pessoal, para a rotação, né, na letra C, pede o seguinte, usar a inversa do resultado, pois temos as duas categorias, né, de um triângulo que são angulares de vetores tangentes da unidade, chegando neste sentido. Portanto, a gente faz lá, né, o nosso arco tangente, tangente a menos 1, vai ser menos 1 sobre 1,3 dividido por 1. Aí nós vamos encontrar, portanto, um ângulo de menos 50 graus. Então, nós temos aí, então, que a aceleração em x, a componente x é 1 metro por segundo ao quadrado aproximadamente, em y, menos 1,3 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, a aceleração do conjunto, né, a aceleração da resultante aí vai ser de 1,6 metros por segundo, e o ângulo vai ser de menos 50 graus, obviamente com relação ao semi-eixo positivo x, tá? Portanto, vai estar lá na parte inferior do eixo X, do lado direito. Então, vamos lá. Questão 6. A figura 5.68 mostra uma caixa de dinheiro sujo. Sujo? Meu pai eterno. De massa M1 igual a 3 kg sobre um plano inclinado sem atrito e de ângulo θ1 igual a 30 graus. A caixa está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa de dinheiro lavado, massa M2, igual a 2 kg, situada sobre um plano inclinado sem atrito, de ângulo θ igual a 60 graus. A polia não tem atrito e sua massa é desprezível. Qual é a tensão da corda? Então, primeira coisa, né, a gente tem que lembrar sempre de fazer um diagrama do corpo livre, tá, pessoal? Primeiro vocês vão lá, coloca as... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, primeira coisa é colocar, né, as forças. A gente vai ter aqui, então, deixa eu pegar aqui a mesa. Então, nós vamos ter aqui, ó, puxando para o centro a força peso. Perpendicular, nós vamos ter aqui a força normal. Nós vamos ter para cá a força de atrito, né, nosso FAT, força de atrito. Aqui nós vamos ter uma tensão na corda, né? Aqui de novo, ó, puxando para o centro, nós vamos ter a força peso. E aqui nós vamos ter outra tensão. Aqui T2 por ser da massa 2, aqui T1 por ser da massa 1, tá? Aqui P2, o peso 2, e aqui P1. Primeiro, é sempre bom fazer isso, tá bom? Para você saber como que está a situação. Deixa eu apagar aqui, basta você dar um pause lá, né? Vamos voltar aqui, deixa eu parar de usar a lousa. E agora vamos lá, usar. Pronto. Então vamos lá. Mostrar... permanecer no mesmo local enquanto o carrossel gira. Meu Senhor da Glória. Será que eu coloquei a mesma questão aqui, gente? Normal. Eu vou... Deixa eu ver se essa... Eu acho que eu peguei uma questão diferente de novo, igual a 3. Essa daqui eu copiei uma resolução e coloquei outra questão. Mais uma que eu vou ter que rever, tá? Eu vou, para não perder a gravação, eu vou fazer a questão 7, tá bom? Então, essa questão 6 eu vou rever, gravo e coloco em separado, tá bom? Acontece, né? Então, vamos lá, questão 7. Um foguete e sua carga tem uma massa total de 5 vezes 10 a quarta quilogramas. Qual é o módulo da força produzida pelo motor do foguete, ou seja, o empuxo, quando ele está pairando sobre a plataforma de lançamento imediatamente após a ignição? E B, acelerando para cima com 20 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos pensar no que age sobre o foguete. Temos o empuxo, né, produzido pelo motor, orientação para cima, e o peso, orientação para o centro, tá bom? De acordo com o seu referencial,
o referencial adotado, a gente pode dizer que está orientado para baixo, tá? Mas sempre bom falar que está orientado para o centro. Então, a força resultante que age sobre o foguete força resultante é igual ao empuxo menos o peso. O empuxo para cima, a orientação está para cima, menos o peso para baixo. Substituindo na segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração, vai ser igual ao empuxo menos o peso. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. E aí nós vamos ter que o empuxo é a massa, né? Nós temos duas massas aí, então a gente vai colocar em evidência, tá? Massa vezes a aceleração, né, do foguete vezes a aceleração da gravidade. Continuando. Letra A. No caso em que o foguete está emparelhado sobre a plataforma de lançamento, podemos supor que ele simplesmente mantém sua posição no ar, ou seja, não tem aceleração. Então, A igual a zero. Substituindo isso na fórmula para empuxo, encontramos o seguinte: empuxo é igual a massa vezes a gravidade, massa 5 vezes 10 a quarta, aceleração 9,8. Portanto, a força do empuxo é de 9,6 vezes 10 a quinta newtons. No caso B, o caso em que o foguete acelera para cima com uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. A nossa fórmula dá outro resultado, né? Empuxo é igual massa vezes a aplica distributiva, né? Massa vezes a aceleração e massa vezes a gravidade. Então, nós vamos ter aí, ó, o empuxo vai ser 5 vezes 10 a quarta, vezes 9,8 mais 20. Portanto, nosso empuxo, né, nesse outro caso, em que o foguete está acelerado, é de aproximadamente 1,5 vezes 10 a sexta newton. Então, está aqui a nossa resolução. Questão 8. Um elétron inicialmente estacionário de massa 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas sofre uma aceleração constante ao longo de 1,5 centímetros, tem que converter para metros, atingindo a velocidade de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Determine, letra A, o módulo da força responsável pela aceleração do elétron e B, o peso do elétron. Então, vamos lá. A velocidade do elétron vai de V0, né, igual a zero, com V inicial igual a 6 metros por segundo, ao longo de um caminho, ΔX, de 1,5 centímetros, ou seja, 0,015 metros. Podemos, então, usar essa informação para calcular. Nós vamos estar utilizando aí, então, a equação de Torricelli, porque o enunciado não nos deu tempo, como eu sempre digo, se não tem tempo, não perca tempo, né? Utilize logo Torricelli. Então, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Fazendo a substituição, velocidade final nos foi dada, 6 vezes 10 elevado a sexta, elevado ao quadrado. A velocidade inicial é zero, 2 vezes a aceleração, que é o que a gente está procurando, vezes a variação do espaço. Portanto, a aceleração é de 1,2 vezes 10 a quinta metros por segundo ao quadrado. E para produzir uma aceleração de 1,2 vezes 10 a quinta metros por segundo ao quadrado sobre um elétron de massa de 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, qual é a força necessária, né? Então, segunda lei de Newton de novo, equação fundamental da dinâmica, em que diz que força é igual massa vezes a aceleração. Fazendo a substituição, aqui é a massa do elétron e aqui é a aceleração dele. Portanto, a força resultante sobre ele para produzir aquela aceleração é de 1,1 vezes 10 a menos 15 newtons. Agora a B, né? Pede o peso. O peso do elétron pode ser calculado pela equação PmG, né? Então, vamos lá. É a mesma coisa de força é massa vezes aceleração, gente. A força aqui é a força-peso. G aqui é a aceleração da gravidade. Então, peso é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 vezes 9,8, o que nos dá um peso de 8,9 vezes 10 elevado a menos 30 newtons. Algo bem pequeno. Portanto, está aí a resposta. E essa é a correção da lista de exercícios referente à semana 5, tá bom? Pessoal, na sexta-feira, no horário de 3h30 às 5, nós temos a aula referente, pessoal, à nossa semana 6, tá bom? Vocês lembram que essas aulas da quinta-feira, eu estava somente postando o material. Eu postei o material com antecedência essa semana, justamente para que a gente tivesse tempo, né, de poder estar fazendo
essa lista de exercícios de fixação. Mas aí, se eu ver que o pessoal não está aderindo, eu vou voltar ao estilo de antes, tá bom, gente? Porque dar aula sem aluno fica complicado, porque o intuito aqui é tirar dúvida, tá bom? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Vou parar de gravar aqui. Muito obrigado a todos.